Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Satisfação em estar em mais um Papo de Especialista e hoje com uma convidada mais que especial, minha amiga Alexia, que vai falar com a gente sobre marcas e consumidores, o que mudou nesse novo cenário do coronavírus, o que mudou nesses últimos 40 dias que nós estamos nesse cenário, o que mudou na relação do consumidor, na relação do cliente, enfim, o que mudou a partir desse novo momento que nós estamos vivendo agora. E a Alexia, ela é diretora de marketing de uma das faculdades mais renomadas do Brasil, a Dom Bosco, vai falar com a gente. Tudo bem, Alexia? Tudo bem, Alexia? Oi, Herbert. Olá, comunidade do Banco BMG, da Help. Boa tarde para todo mundo. Vou agradecer aqui a vocês, ao Luca, ao Herbert, à Amanda, ao Márcio, o convite. Fiz um dever de casa aqui, de bater um papo bacana, tanto com os absorvendo um pouco do conhecimento lá da Fundação Dom Cabral, quanto com os nossos parceiros, né, de comunicação, a nossa agência de inteligência, para tentar fazer aqui um bate-papo que possa agregar, que possa tirar um pouco dessa neblina, né, assim, dos próximos passos, do que está vindo pela frente. Acho que ninguém tem agora ainda todas as respostas, mas em alguns aspectos a gente já consegue ver um pouquinho melhor o que já mudou. É isso aí, Alexia. E a gente tem um desafio... Tremendo, eu já quero começar o nosso bate-papo já trazendo essa reflexão, né? A gente entende, né, que devido ao coronavírus, o cenário atual das empresas, de todo mundo, mudou. Como você vê esse novo modelo de trabalho? Ô Herbert, eu acho que o que toda crise traz, né, e com essa não tem sido diferente, eu acho que a crise, ela traz um sentido da essencialidade. A gente tem feito muito esse exercício, né, assim, o que é essencial no meu guarda-roupa, o que é essencial na minha geladeira, quais são os livros que eu deveria ler, né? Então, eu acho que essa coisa da crise, ela traz esse foco no essencial, né? E traz também uma latência das transformações que muitas vezes elas já vinham acontecendo e que elas se aceleram, né? A gente tem visto isso muito, inclusive no aspecto digital. Então, acho que esse alerta da transformação digital, ele é um bom exemplo nesse sentido, de que as organizações já estavam se preparando, então, e que de repente tem um meme divertido que fala assim: quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa, né? O CEO, o CIO ou o coronavírus? Que é uma brincadeira, mas não deixa de ser uma verdade, porque a crise, ela traz isso, né? Essa latência para transformações. E é um momento também que as pessoas estão mais abertas, né, a revisitar, assim, a fazer uma balança diferente para os nossos tabus, para os nossos preconceitos, para abrir aí um espaço para o novo. E aí eu acho que o grande o pessoal até brinca, né, Alexia? O coronavírus é o funcionário do mês e se bobear ganha bônus no final do ano, né? De tanto que ele entrou acelerando os processos, né? Acelerando os planos e reinventando todo o negócio. E eu torço para que a sociedade, sabe, Herbert, para que a sociedade seja o grande merecedor desse prêmio, né? Que a gente consiga realmente ter um olhar para o coletivo. O Luca estava falando mais cedo, né, das outras participações, né, as pessoas trazendo que não estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos debaixo da mesma tempestade, que as pessoas vivenciam essa crise de uma maneira muito particular, né, de acordo com cada contexto. Então, eu torço para uma vitória do coletivo, sabe? Assim, eu acho que as empresas vêm fazendo alguns movimentos bastante interessantes nesse sentido do coletivo, né? E o que é, assim, falando ainda nessa questão do essencial, né? O que a crise tem colocado na mesa, assim? Porque essa questão do que é essencial no dia a dia, né? Eu acho que trouxe uma reflexão pessoal e profissional. A pessoal, eu acho que está muito atrelada a valores. Tempo com a família, tempo com qualidade com a família, né? A gente tem encontrado pessoas que estão hoje assim, poxa, uma coisa é você encontrar a pessoa lá, quem está em home, né? 2, 3 horas por dia,
4, 5 horas, que seja. A outra coisa é você conviver durante muito tempo. Então, eu acredito que nesse momento de adaptação que a gente está vivendo agora, a gente teve lá a questão por exemplo, né? Na primeira semana, o comportamento era porque existia uma expectativa de que na semana seguinte, durante no máximo 15 dias, esse momento de reclusão seria, a gente voltaria ao normal. Mas isso não aconteceu. Então, a gente tem o essencial do modelo pessoal e tem o essencial da empresa. Eu acho que também muita empresa está revisitando seu modelo de negócio, né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que a crise tem colocado na mesa? Assim? O que você tem olhado, conversado com empresários? Como é que você vê isso? O Herbert, esse ponto que você trouxe, né? A gente já está entrando na 4ª semana, né? De crise das pessoas em casa, enfim. Eu acho que o principal das organizações agora, né? Assim, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho visto em pesquisa, é tirar um pouco do foco na contingência e começar a olhar assim para quais são as boas parcerias que eu poderia fazer com mais visão de médio e longo prazo, né? E aí, no contexto cultural, acho que o grande ponto, o ponto importante é a gente ter muito cuidado com as nossas verdades pré-estabelecidas, né? Porque realmente a gente está vivendo uma nova ordem. Isso vai estar em constante movimento até chegar, assim, no que a gente poderia chamar de uma acomodação. E eu acho que uma grande armadilha para os executivos, para as empresas, para os funcionários, né, é pensar assim, eu estou nesse mercado há muito tempo, eu conheço, eu sei como funciona, porque, de fato, a gente está vivendo várias forças agindo sobre esse contexto cultural, né? Então, a gente tem visto aí na economia vários movimentos de rupturas, rearranjos, alguns sobreviverão, outros deixarão de existir. Então, eu acho que essa reflexão, né, de cada um conseguir olhar e falar assim, onde eu estou mais próximo, né, nessas duas extremidades? Eu estou mais próximo dos que vão viver ou dos que vão deixar de existir, né? E aí eu acho que um exercício muito importante para as organizações é repensar essa função social que elas passam a ter na sua volta, né? E aí eu acho que a importância da gente ter muito claro 3 dimensões, né? A dimensão do curto, do médio e do longo prazo. E assim, Alexa, ainda nessa dimensão, né, o que você acredita que mudou no perfil do consumidor depois que essa pandemia do coronavírus se instalou? Até faço uma observação que até o nosso hábito de consumo mudou rapidamente. De repente, tudo virou delivery. De repente, as pessoas se vestem, se aprontam para assistir um show pela internet, para assistir uma live. E é interessante, obviamente, que a live ela tem uma interação, mas se for só por música, você consegue ver aquelas mesmas músicas no mesmo canal que está sendo transmitido, pelo mesmo artista, né? Então isso mudou e as pessoas estão acompanhando, enfim. Então, as empresas divulgando por meio desses artistas, o que mudou nesse comportamento agora do consumidor? Eu acho que você trouxe boas perguntas aí nessa sua fala, né, Herbert? Acho que o consumidor é assim, né? O consumidor, ele vai ficar mais exigente, ele está com menos dinheiro, ele está mais defensivo e, com certeza, ele está muito atento. Então, o que isso traz é um espaço para que os consumidores eles mudem de parceiros, eles experimentem novas marcas, eles experimentem coisas novas. Então, acho que o grande ponto de atenção é esse espaço para a gente reconhecer esse novo consumidor, né? Conhecer ele de novo. E aí, como ferramenta de marketing, e eu acho que cada vez mais o uso de instrumentos de inteligência de mercado, para que a gente possa acompanhar e conhecer esses novos padrões de consumo, eles vão ser fundamentais para a gente nortear quais são esses próximos passos, porque com certeza a gente não tem todas essas respostas agora, né? E aí tem duas coisas que são diferentes, né? Assim, quando você faz uma pesquisa, o que a gente está muito acostumado nessa área nossa a fazer, né? A gente tem um aspecto assim, da decisão, né? Decisão é o que o consumidor afirma que ele vai fazer.
E escolha é o que efetivamente ele vai fazer. Então, eu acho que a gente vai ter que estar muito atenta a esses dois aspectos aí, né? Da decisão, eu decidi fazer isso, mas o que efetivamente eu estou escolhendo fazer. Então, isso é importante a gente observar no comportamento do consumidor, porque o que eu tenho visto é as empresas pensando que essa rotina que a gente está vivendo agora, ela está muito mais próxima do que vai ser para frente, né? A rotina vai ser muito mais próxima dessa nossa atual do que o que era antes, né? E aí você falou dos shows e tal, eu acho que o que tem acontecido é a criação, o surgimento desses novos espaços de conexões, né? E aí um pouquinho mais cedo a gente estava falando, para tentar deixar isso mais claro, né? O que foi o Tinder para as boates, né? Você falou aí dos shows. Então, o Tinder é um espaço de conexão e que a gente sabe o quanto ele afetou a dinâmica das boates, né? A dinâmica dos encontros. Porque você tem ali no digital a chance de fazer uma primeira aproximação, de conhecer, e depois você vai até para o físico, você vai até para o presencial. Então, eu acho que tem algumas experiências, algumas frentes que já começaram, que essa crise, ela acelera, né? Então, eu ficaria atenta também para esses novos espaços de conexões que vêm surgindo, né? Coisa que você colocou, e desse comportamento do cliente, dessa conexão com o cliente, eu imagino o seguinte, né? Uma determinada empresa, as empresas estão falando das lives, né? Dos artistas que estão juntando milhões de pessoas, conectando milhões de pessoas num determinado evento. Você tem lá várias marcas fazendo doação, seja de alimentos, seja de álcool em gel, seja montando hospital, seja montando equipamentos para o hospital. Em tese, os maiores players do Brasil voltaram para ações sociais. E eu acho excelente essa iniciativa. Mas ela não pode ser uma moda, né, Alexia? A gente teve no passado, e a gente estava falando sobre isso antes de a gente começar a gravar, a live, aliás, sobre um comportamento que teve no passado das sacolinhas. Teve um momento em que o mundo era verde, né? Você ia nos eventos, a caneta era de papelão, plástico reciclado, plástico da cana, caneta de bambu, sacola biodegradável. Aí houve um momento, todo mundo olhou para isso, mas acabou. Hoje você não vê muito essa iniciativa. Apenas empresas... Eu lembro que tinha, como eu vim de carreira de franquias, né, tinha franquias autossuficientes que fazia toda a sua estrutura de material reciclado, e hoje acabou o engajamento em cima disso. Essa parte social que as empresas estão trabalhando, ela não vai poder desconectar nunca mais, porque mudou a percepção do cliente, não mudou? O Herbert, eu acho que você está tocando num dos pontos mais cruciais do ponto de vista estratégico, né? E aí eu vou trazer uma crença que é da Fundação Dom Cabral. Assim, a Fundação Dom Cabral tem uma crença que é a seguinte, que as empresas que sobreviverão no século XXI serão aquelas legitimadas pela sociedade. E aí, onde que isso se aplica, né? Se aplica que as empresas, elas precisam ter um olhar para o desenvolvimento econômico, né? Para a performance, e também para o progresso social. Então, eu acho que o momento agora, assim, as empresas, elas vão precisar saber qual papel, de fato, elas vão querer na crise, né? E para a sociedade. Porque eu acho que a gente está vivendo ainda uma avalanche de ações pontuais, né, de ações cosméticas, e muitas vezes as empresas colocando muita energia em fazer um movimento social, e isso, se de repente, quando a gente entrar numa zona mais de acomodação, isso minguar, né, de repente você vai lá e tira isso da tomada, isso não existe mais, tem um risco muito grande disso ir bater lá na reputação da empresa, né? Então, essa capacidade de ajudar, essa capacidade de olhar para o progresso social, ela não vai poder minguar. E aí eu acho que é nesse sentido, assim, que as empresas que sobreviverão no século XXI serão as legitimadas pela sociedade, porque a sociedade está entendendo que as empresas também têm um papel no progresso, e assim, olhando para o Brasil, eu acho que isso tem um peso ainda maior, porque no sentido de jornada, né, o Brasil, ele nesse cenário de incerteza, ele é o primeiro país de grande desigualdade que está enfrentando um volume alto de coronavírus.
Então, quando a gente vai olhar os resultados, o Instituto Locomotiva soltou o resultado de uma pesquisa há umas 2 semanas atrás, que mostrava que na favela já não tinha comida, né? Então, assim, aquela preocupação do empreendedor popular de se reinventar, de ir para a rua. Então, quer dizer, a gente vive num país de muita desigualdade. Então, essa realidade da performance do progresso social, ela é para o mundo inteiro, mas as empresas que estão se movimentando agora em várias frentes, né, assim, movimentos aglutinadores, então a Ambev, um hospital, uma construtora faz um hospital de campanha, uma outra de informação, então, assim, de que maneira que eu consigo prestar um papel claro de informação agora, porque as pessoas querem saber em que marca que elas podem confiar, em quem que eu posso acreditar, as empresas que estão inovando, então eu fabricava bolsa, agora eu fabrico máscaras de proteção, qual iniciativa que eu posso ir lá e patrocinar, né? Alguma coisa interessante que eu possa ir junto. Isso tudo está acontecendo, isso tudo tem valor, mas eu acho que o grande ponto de atenção para as marcas é qual o papel que elas de fato vão querer para a crise e para a sociedade, porque essa capacidade de ajudar, ela não pode minguar. Muito bom, Alex, é muito boa a sua consideração. E uma vez que a empresa, ela trazendo isso, né, para os empresários que estão nos assistindo, o franqueado, o correspondente, o empresário, enfim, geral, se ele tem uma ação na sociedade nesse momento, a sociedade vai cobrar dele que depois ele permaneça de alguma forma conectado com a causa. Mesmo porque as coisas não, economicamente, as coisas não vão voltar na mesma velocidade que desacelerou. Ou seja, nós tivemos uma interrupção abrupta e o movimento de crescimento não será nessa velocidade. Quer dizer, então a empresa que se posicionou socialmente nesse momento, e eu acho, novamente, eu acho sensacional, ela vai ter que se manter socialmente, obviamente não, às vezes no mesmo volume, porque foi um volume emergencial, foi uma iniciativa para ajudar nesse momento de choque, mas ela vai ter que continuar olhando para o social, olhando para o próximo, interagindo com a sociedade, não só por meio de, obviamente, obter resultados, mas também de contribuir socialmente, seja com alimento, seja na área da saúde, uma coisa que foi bacana foi a junção também de empresas em pró, em razão de um bem comum, né? Então, nós tivemos aí ações com as telefonias, empresas que se juntaram, montadoras, enfim, todo mundo se articulando para contribuir. Isso deixa um recado muito bacana pro consumidor, que pode mudar de opinião, né, Alex? Eu acho que o consumidor agora ele está empoderado, né? Ele consumia tal produto. E ele olha porque aquele produto, aquela empresa não está contribuindo em nada nesse momento, ele pode de repente tomar a decisão pelo concorrente, em função do concorrente estar ativamente ajudando. O BMG contribuiu de diversas formas, né? Mas esse final de semana fez uma doação aí de 3 toneladas de alimentos por meio da live, né, do Gustavo Lima, e é o banco se posicionando em relação a esse momento de crise, um dos vários posicionamentos, né? Alex, você pode fazer as considerações, por favor. O Herbert, tem uma expressão, né, que é assim, walk the talk, né, assim, você efetivamente fazer, né, o que você fala, né, você caminhar em direção àquilo que você fala, né. Então, assim, a marca, ela precisa ser uma tradução daquilo que você né, do que você faz, né, para que você existe. E ontem eu estava batendo um papo com a Adriana, que é da Tom, que é a nossa agência, ela fez uma analogia que eu achei muito legal, ela falou, Alexia, a corrida agora é ultra Ironman, né? Então, assim, coerência e consistência, né? Então, assim, você já nadou, você já correu, você já pedalou, agora você vai ter que dar um jeito de voar. Então, não adianta você fazer ações cosméticas em um momento se você não tiver condição de ter uma coerência e uma consistência estratégica, né? Daquilo que está sendo feito. Eu acho que é um novo despertar, sabe? Um despertar para um novo normal que nos desafia. Mas o Alvin Toffler fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, né? É o que não sabe aprender e reaprender, né? Desaprender e aprender. Então, eu acho que isso é a gente tem boas chances, assim, de transformação, de aprendizado,
de evolução, e temos que nos agarrar nisso, porque a grande ameaça é a gente não lutar para sair da crise, né, Herbert? Então, eu acho que é o vão com tudo do BMG, acho que nessa hora é vamos com tudo. Vamos com tudo mesmo. E Alex, assim, como você tem dito, né, o dinheiro está mais escasso, né? A gente sabe que ele está mais escasso agora nesse momento e que os clientes se tornarão extremamente mais exigentes, né? Qual a consequência disso no mercado? E assim, já pontuando, eu sei que você conhece muito o mercado de crédito, mais de 20 anos de experiência, como é que a gente contribui com isso, né? Então, duas perguntas, né? Qual é a consequência, porque o cliente está mais exigente e o dinheiro está escasso, e como é que o nosso mercado de crédito pode contribuir com isso? O Herbert, tem até uma questão que está sendo muito discutida, né? Assim, que o movimento das marcas agora, saiu um relatório da Ana Couto Branding, que eu gostei demais, um relatório de insights sobre marcas, que ela fala que o momento das marcas agora é de voltar ao nosso propósito como elemento de conexão e impacto, né? Então, é um foco na comunidade, como que a gente pode criar valor agora, né? Que tipo de problema real a gente pode resolver? Como que a gente engaja as pessoas nesse movimento real, que é um movimento de acolhimento, de transformação, de impacto. Então, tem tido uma desaceleração aí de algumas frentes, né, assim, de produtos que não é hora daquele movimento hard sell, né? Então, assim, você vai pegar roupa, joalheria, automóvel, a gente não está sendo tão impactado com campanhas de venda como a gente estava acostumado a ser. Agora, o mercado financeiro, né, o BMG e a Help, eu acho que tem uma contramão nisso, que é a contramão da relevância social do crédito, né? Então, especialmente o crédito consignado, que é um crédito com uma taxa mais acessível, de baixa burocracia, e que realmente ajuda as pessoas a atravessarem um período, né? Atravessar uma fase. Então, eu vejo o movimento agora, um movimento assim, as pessoas estão no seu limite físico, estão no limite emocional, estão inseguras, estão com medo. Então, eu acho que esse movimento de acolher, de ouvir, de entender e de realmente pensar a solução, que é a solução mais aderente, mais apropriada para aquele momento que a pessoa está vivendo, é um ponto de geração de valor muito importante na construção dessa relação, né? Assim, ainda com mais ênfase nisso. Porque, de fato, as pessoas vão estar, a gente já falou disso um pouco, né? Como elas vão estar mais exigentes, com menos dinheiro, topando experimentar coisas. Percepções, né? A primeira percepção obviamente, é o cliente final, pensando no empresário, pensando nas organizações. E a segunda questão é a questão do movimento, né? Do movimento do empresário cuidando também da sua equipe, né? Porque a gente tem uma questão aí dessa possibilidade de ninguém pirar, né? De ninguém pirar, de ninguém, de uma certa forma, todos aí continuarem e a gente conseguir... Espera só um minutinho, que acho que a gente está com algum problema técnico aqui. Não? Tudo bem aí? Beleza. Então, deu certo aqui. Então, mas de cuidar. A gente tem... o empresário ele tem dois clientes, obviamente. O cliente final e o cliente equipe. Então, ele também tem que cuidar da equipe, né? No teu papel de líder aí, o que você tem feito? Com a sua equipe, como é que você tem trabalhado esses recursos aí? Como é que você tem trabalhado os ânimos? Produtividade, né? Que precisa acontecer, mas também tá todo mundo aí já 30 dias dentro de casa, como é que é isso? O Herbert, eu acho que o líder, ele assume um papel de absorção do estresse aí, que é dele, né, assim, essa coisa, o líder, ele precisa aliviar, né, ele não precisa deixar, ele não pode deixar essa corda esticada o tempo todo para a equipe, né, mas ao mesmo tempo ele precisa deixar as pessoas conectadas, né, com o tamanho do problema, né, a gente não pode subtrair da pessoa essa realidade, porque essa pessoa, ela também tem decisões para tomar, né. Então, assim, o exercício que eu acho que é importante, assim, o que eu tenho tentado fazer é um exercício de presença,
de transparência, assim, tentando tirar um pouco dessa carga do estresse, absorvendo isso para fazer uma construção coletiva, né, uma construção junta, para gerar esse engajamento. E aí eu acho que é importante a gente refazer isso diariamente, né, repactuar. Acho que essa crise, a gente não pode perder a oportunidade, né, de fazer esse Ctrl-Alt-Del para que a gente se torne líderes melhores, né? E aí, nisso, eu acho que o papel do líder não é ele ser aquele torcedor entusiasmado, sabe? Vai dar tudo certo, vamos atravessar, vamos transformar. Não acho que é o papel do torcedor entusiasmado, é liderar as pessoas com responsabilidade, né? E aí eu acho que a responsabilidade, ela traz isso, traz essa dosagem, traz essa medição do estresse, traz essa transparência, essa abertura para a conversa, esse entendimento, né, esse movimento da empatia e da compaixão, de eu conseguir entender o que é o momento do outro, de eu conseguir, né, ser empático, ser compaixão e ajudar, mantendo um certo distanciamento para que aquilo também não me afete de tal maneira que eu não consiga mais nem recuperar a minha própria energia. Então, eu acho que assim, o movimento que a gente tem que fazer é de cuidar do nosso time, né? Para que o nosso time também seja capaz de cuidar dos nossos clientes, para que seja capaz de cuidar da sociedade, para que a gente saia disso coletivamente melhor. Porque quem vai dar essa visão de propósito, conexão, é a nossa equipe, né? Quem vai dar essa questão, quem vai se conectar com o cliente. A gente tem trabalhado muito, Alexa, a questão da abordagem comercial, né? Inclusive inserido no discurso de vendas, a necessidade de perguntar com o cliente como é que ele está, se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem, até um pouco o tom de voz, né, um pouco mais ameno, se preocupando verdadeiramente com o cliente, criando uma conexão com o cliente, deixando com que o cliente se sinta afagado, né, porque nós temos no nosso mercado de crédito, né, crédito consignado, esse perfil de cliente que é do nosso mercado. A gente acredita muito que mudou. Antes nós tínhamos um canal físico que trazia o cliente para a loja e aí a gente tinha resultados excelentes. Nós tínhamos um canal que já era constituído para gerar resultados à distância, que é no caso dos call centers. E agora, aquilo que era físico teve que se adaptar ou trazer o cliente, quando consegue trazer o cliente, atender de forma de porta fechada, fazendo todos os cuidados necessários, ou fazer prospecção dentro de casa, e aí o canal call center e o canal físico também está com essa possibilidade, fazendo formalização via SMS ou fonado. Então, essa mudança de comportamento rapidamente teve que acontecer, e aí a gente tem dois tipos de cliente hoje, o cliente que sai de casa e o cliente que não sai de casa. E vai ser assim, né? A gente não pode achar que isso não vai acontecer. E o cliente, tanto que sai de casa quanto o que não sai de casa, a necessidade de conexão é muito grande. Então você trouxe uma reflexão que eu gostei muito, que é essa questão do propósito, que é o porquê das coisas. É o porquê das coisas. O posicionamento de uma empresa hoje, quando ela vai lá, numa live de um artista, ou nas suas próprias redes sociais, se manifesta ajudando nesse momento de pandemia, ela começa a criar uma conexão diferente e o cliente começa a olhar para ela diferente. E aí, o nosso cliente, né, o nosso cliente como líder, o nosso cliente como empresário, que são as nossas equipes, serão responsáveis de levar essa ternura, essa conexão ao nosso cliente. Então, é muito importante trazendo aí para o nosso dia a dia, esse posicionamento da gente entender qual é o nosso principal papel nesse negócio. Muitas empresas, Alexa, nesse quesito social, estavam um pouco distantes, né? Porque a gente sabe também que tem empresa, toda empresa estava num momento diferente, né? Ninguém imaginou que podia, acho que no planejamento estratégico de nenhuma empresa constava lá, pandemia, né? 30 dias, 40 dias, sei lá quantos dias a gente vai ficar isolado. E aí a necessidade de mudar foi rápida. O que você tem visto, principalmente nessa questão do propósito, você que
conversa com bastante gente. Eu sei que a Fundação Dom Cabral tem bastante gente, tem bastante empresário, bastante líder. E como é que o pessoal tem reagido a isso? Porque, de repente, algumas empresas se viram a ou seguir aquilo que estabeleceu como um propósito e valor da empresa, ou começar a se mexer. Você, do ponto de vista de marketing, o que você tem visto? Bom, eu vou separar em alguns blocos, né? Acho que o primeiro, assim, que é mais importante a gente ter clareza é que esse jogo, ele não é um jogo de aparência, né? Assim, eu vou fazer aqui um movimento aparente de aproximação, de acolhimento, mas a minha solução, aquela história lá do walk the talk, né? A minha solução, ela não é tão acolhedora assim, ela não é tão amigável assim, ela não entende tão bem assim o momento do cliente. E esse é um risco, né? Assim, então, não é um jogo de aparência, é um jogo de solução. Porque o que eu acho o que eu acredito que vai acontecer, né? Assim, essa crise, ela está acendendo a luz, né? Assim, a gente vai ver realmente assim quem você é, né? Qual que é a sua conduta, né? Assim, você está fazendo investimento em falação ou você está realmente executando algum movimento consistente, né? E aí eu acho que essas coisas vão definir, inclusive, os parceiros que você vai querer se aproximar, né? Que tipo de compromisso que aquele determinado parceiro, que aquela determinada empresa está topando assumir. Então, eu acho que isso, a crise está colocando um holofote realmente na conduta, né, das organizações. Em termos de tendência, claramente, né, Herbert, a tendência de ampliação desse processo de assistência remota, de limitação de loja física, os eventos mudando para plataformas online. E uma outra coisa que eu vi de maneira recorrente em pesquisa, inclusive foi uma conversa que eu tive com a FSB, com a célula de inteligência deles, que trouxeram vários insights, inclusive para essa conversa nossa, os programas fidelidade ganhando muita força, né? Os programas fidelidade vão passar a trazer condições de compra muito diferentes para quem fizer parte desse clube, né? Então, isso também se mostra como uma tendência. E no aspecto dos contratos, que também tem muito a ver com a realidade das lojas, né, do negócio do BMG e da Help, o que tem mapeado como uma tendência grande é uma simplificação dos contratos, né? Então, esses contratos com muitas cláusulas, com coisas muito complicadas do cliente entender, ou de você sair dela e tal, a tendência de existir uma simplificação muito grande nos contratos. Porque a gente vinha falando há muito tempo desse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, enfim, mas a gente ainda não tinha vivido realmente, né, esse mundo VUCA, e a gente está vivendo agora. E aí eu acho que o ideal é que a gente conseguisse se organizar para entender isso como novo normal, né? Assim, não é o novo normal a gente passar a vida com o coronavírus, mas é um novo normal desse movimento de crises, né? Que a gente vai ter que estar se reinventando, aprendendo e desaprendendo, e criando alternativas para a gente se reinventar e ter marcas mais relevantes, mais próximas, mais acolhedoras na relação com os clientes e com a sociedade. Alex, legal, muito legal. Adorei esse novo normal. Adorei essa frase. Todo convidado traz uma frase que fica relevante. E a sua foi essa. É o novo normal, né? A gente não pode tratar como anormalidade todas essas possibilidades. Eu até fiz uma anotação aqui que me veio à cabeça. Eu estava lendo uma reportagem falando justamente dessa questão do delivery, né? Usando aplicativos de busca. E o que acontece, né? Eu também estou consumindo mais por meio desses canais, aí saindo o mínimo possível, estou vindo para o prédio do banco todos os dias, mas quando não estou aqui, saio o mínimo possível. E aí as empresas têm aproveitado para se relacionar melhor. Então o contato que eu tenho com a empresa, às vezes é via aplicativo. Mas quando ela se comunica diretamente comigo, que é me entregando aquilo que eu pedi, ela não deixa de aproveitar a oportunidade de me encantar para que eu saia.
do meu vínculo com o aplicativo e passe a ser um vínculo direto com ela. Então, olha que bacana essa mudança de estratégia e essa sacada de aproveitar oportunidades. E aí, lugares que eu já fazia pedidos anteriormente e via às vezes numa embalagem normal, agora vem embalagens encantadoras, vem com brinde, vem com recado na embalagem. É todo mundo aproveitando o momento de se conectar e, de uma certa forma, mostrando o seu propósito, seja social ou seja o seu propósito de relacionamento. Né? Seja lá num pedido mandar um bombonzinho a mais com um bilhetinho, olha, fique em casa, um aconchego, exatamente. Ou, além disso, mandando o seguinte, olha, se você baixar o meu aplicativo, você tem X oportunidade, que é esse programa de benefícios que as pessoas estão criando, então, que as empresas estão criando. Então, é o momento, né, do empresário olhar para o teu público, para a tua região, para a tua cidade, entender como é que ele imprime, nesse momento, o seu propósito social, sabendo que ele vai ter que manter isso, porque se ele tirar, ele pode causar uma falsa... mandar uma mensagem de oportunismo, e eu acho que ninguém quer mandar uma mensagem dessa para a empresa. Então ele se reposiciona socialmente e ele começa a se conectar de forma verdadeira. Quer dizer, é uma oportunidade que ele está tendo de mostrar quem ele é para o seu público. É bem isso, Alex. Eu peguei aí seus insights. Eu acho que é isso sim, né? Que é a mensagem de coerência e consistência, né, Herbert? Essa fala sua me trouxe, quando você fala desses movimentos, né, das empresas querendo criar os vínculos diretamente e tal, me ocorreu um outro ponto que a gente ainda não falou dele, que eu acho que é importante, né, que a gente já vem convivendo com isso também há algum tempo, o mercado financeiro vem convivendo aí, inclusive, com as fintechs, né, e quer falar um pouco sobre as startups, né, como é que é o impacto dessa crise para as startups, né, assim... O que eu tenho visto, mapeado, é que as Venture Capitals, né, elas também vão fazer uma curadoria muito maior para escolher as suas eleitas, né? Então, possivelmente, a gente vai começar a acompanhar um movimento muito grande de comunicação dessas startups para que elas consigam se tornar um player importante, né? Assim, trazendo mais impacto na comunicação, para ganhar base, enfim. Então, também passa a ser um elemento aí nesse ecossistema, né, nesse meio ambiente. E aí eu acho que a nossa grande oportunidade é olhar para isso tudo com o olhar de tempos de competição, né, assim, não é cooperação na competição, né, assim, não é competição, aquela dura, sangrenta, né, muitas vezes, que a gente conhece, mas um olhar de cooperação com competição para fazer esse trabalho em rede, né, entendendo aí que tipo de competência, que tipo de contribuição que essas parcerias, né, que essas boas parcerias poderiam trazer para esses avanços que a gente pode dar, né, que a gente pode ter. Então, eu acho que é essa hora, né, Herbert, focar em relevância, de falar menos e fazer mais. A Ana Couto traz no relatório dela que as mídias são as novas praças de eventos e de pontos de encontro, e que, além do like do engajamento, é ter esse poder de ação e de construção. Né? Então, eu acho que essas são mensagens bem fortes que a gente já conseguiu aprender com essa crise e outras virão, né? O que a gente não pode deixar de ter é de aproveitar esse momento de aprendizado, né? Obviamente com muita cautela, mas entender que o momento é de aprendizado, o momento é de revisitar processos, o momento é de refletir, principalmente a questão do propósito. Quando fala propósito, mexe muito comigo. Eu gosto muito dessa palavra, propósito e conexão. A gente trabalha muito isso em treinamento. Até o pessoal que me vê fala, poxa, você sempre bate nessa tecla. É porque eu acredito demais que essa tecla faz diferença na vida das pessoas. Então, e uma vez que você consegue se conectar com o cliente, ele dificilmente muda, ele não sai de você. E o cliente, o cliente feliz, né? A gente sempre fala nos treinamentos que cliente feliz, ele permanece, compra e recomenda. Então ele tem o perfil do cliente feliz, permanece, compra e recomenda. Então, se você deixou o cliente feliz, que eu acho que tem que ser
a busca de toda empresa, ele vai ter esse comportamento. Ele permanece, ele compra e ele recomenda. Que eu acho que é, digamos assim, a maior evidência de que o cliente foi fidelizado, que ele foi conectado, que o propósito da sua empresa faz sentido para ele, e aí ele tem todo esse comportamento que é maravilhoso. Alex, o nosso papo tá bom demais. Eu até quero te convidar para fazer suas considerações finais aí, porque o nosso tempo tá avançando. Mas olha, muito bacana, é muito esclarecedor esse bate-papo nosso. Adorei esse novo normal. Uma palavra que eu vou usar bastante aí. Olha, gente, a gente tá no novo normal. Não é de minha autoria, não é de minha autoria, mas que bom que você gostou. Mas olha, perfeitamente. Então, Alex, eu queria primeiro, depois eu agradeço, faça as considerações aí, volta para mim e eu faço os agradecimentos aqui. Isso aqui. Ô Herbert, eu acho que a gente conseguiu, né, para esse primeiro bate-papo aí, acho que nós estamos juntos aqui há 40 minutos, fazer um overview desses primeiros aprendizados. Acho que a gente realmente acredita que a inteligência de mercado, né, a gente ter novas ferramentas para entender esses movimentos, eles vão ajudar as empresas, eles vão ajudar as organizações a dar esse próximo passo, né, a deixar as competências mais aderentes a esses desafios que a gente está vivendo, a preparar o time, a investir no treinamento na medida correta para que as pessoas possam ter segurança dessa parceria, né, para que elas possam se reinventar. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um overview bacana de alguns pontos na conversa. Então, como mensagem final, eu escolhi aqui uma frase que é do Santo Agostinho, que eu recebi de um professor lá da Fundação Dom Cabral, do Zeca de Mello, que ele fala o seguinte, né, o Santo Agostinho fala o seguinte: os tempos são maus, os tempos são difíceis, dizem as pessoas. Procuremos viver bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos. Assim como somos nós, somos os tempos. Então, é a frase dele. Então, assim, vamos tentar trazer esse movimento todo com o máximo de cautela, serenidade, leveza e responsabilidade possível, para que isso fique um pouco mais leve de ser atravessado, com esperança. A grande ameaça é não lutar, né, para sair da crise. E espero que a gente tenha oportunidade de falar depois sobre como que a gente conseguiu criar uma onda nova, bacana, de superação. Sem dúvida, Alexa, sem dúvida. Eu acho que é uma celebração que a gente deixou de fazer muitos eventos, né, muitos treinamentos, o Help Show, que é um evento que a gente tem no canal Help. E quando voltar, faremos uma celebração à vida. E aí eu te chamo para a gente fazer um bate-papo especial para falar sobre a celebração do aprendizado, né? Celebração da mudança de comportamento. Alex, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Eu sei que você está na correria aí, como todos. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço, fique com Deus. E amanhã nós teremos a participação do Américo, pessoal. Américo da Xerto, Américo José, falando sobre franquias, como as franquias estão se comportando nesse momento de coronavírus. Então não perca amanhã, o Américo estará com a gente no Papo de Especialista. Alexia, muito obrigado mais uma vez, sucesso para você e até mais. Valeu, tchau, tchau, pessoal, obrigado.